O trabalhinho extra, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai escolher dentro de qualquer coisa do nosso dia a dia, qualquer coisa que você tenha curiosidade ou conheça um pouco mais de um objeto, de uma máquina, de um movimento, alguma coisa, qualquer coisa, você vai escolher. E você vai. A única coisa, a única observação que eu faço é que você vai falar o que ele tem de física 1, tá? Então, por exemplo, você não vai falar sobre uma lâmpada incandescente, que não tem a ver com física 1, tem a ver com física 3, tá? Ah, professor, você já falou que é qualquer coisa? Sim, qualquer coisa que você possa falar sobre física 1. Você pode falar, por exemplo, sobre o pneu do carro rodando. Você pode falar, por exemplo, sobre o exemplo que eu sempre dou é o abrir de uma garrafa de rosca. Será que tem física quando você abre a garrafa de rosca? Então, vou usar o exemplo dessa garrafa. Eu vou apresentar o trabalho para vocês. Você vai fazer assim, ó. Eu vou falar sobre a garrafa de rosca, que é um instrumento muito interessante, porque ele contém a água de tal forma, uma forma mais segura para que não haja vazamentos. Tá? É muito simples e tem sido usado há muitos anos. Os pontos da física que eu quero discutir são atrito, porque se minha mão escorregar eu não consigo abrir. Eu vou aplicar uma força lateral e ela vai fazer uma força circular, né? Então, para você abrir um objeto que faz rotação, eu vou estar trabalhando com o torque, que é a outra grandeza física, tá? E são esses dois pontos da física que eu quero falar. Bom, o atrito. A força de atrito, ela é uma força que ela depende de dois fatores, né? Um deles é quão poroso as superfícies que estão tendo contato apresentam, né? O segundo é qual que é a intensidade de força que essas superfícies interagem, né? Também conhecido como força normal. Então, quando eu aperto essa tampa para fazer o movimento de rosquear, essa força que eu imprimo sobre ela é repelida segundo a terceira lei de Newton, né? E nós chamamos essa força de força normal, que é uma força que é sempre perpendicular a qualquer superfície em que você aplique, que você pressione com uma força. Tá? Então, a fórmula da força de atrito é coeficiente de atrito vezes essa força normal. Força normal muitas vezes é confundida com a força gravitacional. Não, ela depende da força com que você está aplicando o seu objeto. Tá? A unidade da força de atrito é a mesma unidade de qualquer força, é o Newton. Agora eu vou falar sobre o torque. O torque é uma força relacionada a movimento circular. Se eu quero abrir uma coisa, se eu quero movimentar alguma coisa de uma forma circular, geralmente vai ter o torque envolvido. O torque, ele é a segunda lei de Newton para o movimento circular. O que significa isso? O torque, ele é a força do movimento circular. Como a gente calcula o torque? O torque depende da distância entre o ponto em que você quer girar um objeto e o ponto em que você está aplicando a força. Tá? A unidade do torque é Newton vezes o metro e não tem um nome especial, mas é usado no nosso dia a dia também. Muito obrigado. Essas informações que eu tenho sobre o abrimento de tampa de garrafa.